Fala, João! Teremos Ibson aqui hoje, daqui a pouquinho, se somando. Oh. Привет, Misha. Скоро уже будет Ibson. Ждем Ibson. Отправил. Já mandei convite para ele. Esperar a chegada dele aqui. Só um minutinho, a gente já começa. Почему вы футболке Спартака? Ну, потому что сейчас, сегодня гость будет Ипсон. Вот, поэтому я так делаю, когда гость ЦСКА, футболка ЦСКА, когда Спартак, Спартак, Зенит, футболка Зенит. Поэтому я меняю каждый день из-за гостя. Поэтому сегодня футболка Спартака. Вот, Ibson, где Ibson? Onde está o Ibson? Deve estar para aparecer já. Fala aí, pessoal. Hola, Vittorio. Tendremos a Ibson, ex-jugador de Flamengo, de Porto, de Spartak, Kauai. А если гость из Тамбова, тогда не знаю. Надо смотреть, где он играл, и поэтому я ищу футболку, примерно Маурисио из ПАОКа. У меня нет футболки ПАОКа, поэтому выбрал футболку Зенита. Что делать? Олег, привет. Вот, сегодня, да, видишь? Вот, жду Ибсон. Где Ибсон? Минутку, Ибсон уже будет. Минутку. Из ЦСКА, кто бил? Из ЦСКА уже бил Daniel Carvalho, Dudu Cearense бил, физиотерапевт Тулio, который давно работал. Вот. Много сегодня. Хорошо. Спрошу ему, почему так мало забивал. Думаю, забивал, не знаю, 4 или 5 гола. Или нет, 8. Я сейчас сегодня посмотрю, но... А, нет, 6. 6 голов забил, 58 матчей. Вот это как скажет Трансфермаркет. Вот, где Ибсон? Не знаю, где Ибсон. Ah, вот. Aqui tá o Ibson. Mandar o convitinho aqui para ele. Opa, tô te mandando o convite, Ibson. Fala aí, Ibson. Fala aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Tô aqui até camisa do Spartak, em sua homenagem. Sempre faço em homenagem aos nossos convidados. Tô vendo que o Marcão, que jogou aqui no Spartak, também está aqui. Tenho também alguns amigos jornalistas russos. Muito obrigado pelo convite. Aqui em Moscou agora temos 9 horas e 5 minutos da noite. Agradecer então para uma breve introdução. Ibson Barreto da Silva, 36 anos, é isso, né, Ibson? Isso, 36. Flamengo, Porto, Santos, Corinthians e, claro, Spartak Moscou. Também teve uma passagem pelo Minnesota, lá dos Estados Unidos, que não é da MLS, né? Da outra liga, essa? Não, já tá na MLS já. Ah, já tá na MLS? Já tava na MLS, isso. E seu último clube, se não me engano, foi a Tombense? Eu ainda tô aqui ainda. Ah, você continua jogando? Continuo jogando, tô na Tombense. Ah, tá. Pensei que já tivesse acabado o contrato, mas você segue aí
na Tombense. Sigo aqui ainda no Tombense. Então, legal. Então, primeiro, antes da gente entrar em histórias da Rússia, papo legais, queria que você falasse um pouquinho, então, como que está sendo essa quarentena aí, como que está sendo, se tem... Bom, Campeonato Mineiro acho que não tem nenhuma previsão, talvez, ainda de volta, está dependendo tudo da CBF e dos outros estaduais, né? Queria que você falasse um pouquinho se está sendo difícil esse período aí sem futebol, como está sendo para manter a forma e, enfim, como está sendo viver nessa quarentena? Então, tá bem complicado, né? Porque a gente vinha numa batida boa, a gente já estava classificado já para as semifinais do Campeonato Mineiro. Por um lado bom foi que eu pude fazer uma artroscopia no joelho e eu estou podendo recuperar com calma. Porém, nós estamos vivendo um momento muito triste, né? Essa pandemia, não é só o Brasil, acho que o mundo, acho não tem que o mundo todo está sofrendo com isso. Estou tratando todos os dias, já estou melhor, já pronto para poder voltar a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Porém, infelizmente, não é possível por causa da pandemia. Pois aí, você tem feito algum tipo de atividade física em casa? O pessoal do clube tem te mandado atividades? Como que tem Então, sido essa questão? eu como estava voltando de cirurgia, eu e o fisioterapeuta estamos treinando todos os dias, claro, com a devida precaução, né? Como tem que ser. Mas Claro. nós estamos treinando todos os dias para que eu possa voltar, quando o futebol voltar, eu estar bem fisicamente e automaticamente também bem do meu joelho. E, Ibson, você tem planos de continuar jogando por quanto mais tempo assim você pretende seguir jogando futebol? Então, ano passado eu tinha pensado em parar, mas vim para cá, a família está feliz, está adaptada, ainda estou me sentindo bem fisicamente, ainda estou me sentindo muito bem. Esse ano eu estava fazendo um campeonato excelente, mas acredito agora que pretendo jogar por mais alguns anos. Vamos ver o que Deus tem preparado aí pela frente. Então tá bom. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre Rússia, sobre Spartak, que é o motivo dessa conversa, que tem os chamados brasileiros que jogaram aqui. Você me corrija se estiver errado, esses dados eu levantei no Transfer Market. Você esteve aqui entre 2009 e 2011, foram 58 jogos com a camisa do Spartak, 6 gols, segundo consta. Uma Champions League você disputou pelo Spartak, foi isso, né? Isso. Legal. E, bom, você veio do Porto para o Spartak, eu acho que o Jorge Machado até contou que ele estava lá em Portugal, ele tinha uns negócios com russos, e aí acabou surgindo o seu nome na época, né? Como que foi para você trocar Portugal pelo Spartak? Como que foi quando surgiu a proposta? E o que te motivou a jogar na Rússia naquela época? Então, quando eu recebi a proposta, eu estava emprestado pelo Porto ao Flamengo, onde eu fiquei 2 anos emprestado. Aí surgiu a proposta de ir para o Spartak. Sentei com minha família, claro, sempre primeiro conversar com a família, conversei com minha esposa, o que ela pensava. Era uma proposta boa, também financeiramente para mim e para o Clube do Porto, que o Clube do Porto queria venda. Uhum. E também conversei com alguns amigos que estavam aí, né? Tava o Alex, o Rafael Carioca tinha jogado aí. Aí consegui falar com o Hélito, me passaram informações muito boas. E por isso que eu fui. E graças a Deus me adaptei muito bem. Fui muito feliz aí durante a minha passagem por aí. Exatamente, né? Eu estava vendo aqui, você jogou, bom, de brasileiros, Alex, Wellington, Rafael Carioca, Ari, né? Tinha uma turma boa de brasileiro aqui. Aliás, o Spartak sempre teve uma tradição de ter bastante brasileiros. Até recentemente, aqui agora só sobrou o Ayrton, lateral esquerdo, Isso, que era do Fluminense. Exatamente, mas teve até o ano retrasado, tinha Luiz Adriano, Fernando, Pedro Rocha, o Ayrton. Então tinham 4 brasileiros ao mesmo tempo. E o Wellington foi artilheiro do Campeonato Russo, jogando pelo Spartak. O Ari fez muito sucesso, tanto que hoje está lá no Krasnodar muito bem, com o passaporte russo. Se sentia em casa no Spartak? Queria que você falasse um pouquinho como era a relação com diretoria, por ser brasileiro, como era o tratamento dos torcedores. A relação sempre foi muito boa com a comissão técnica. Nós tínhamos um tradutor e o nosso treinador, Valery Cap, ele ainda falava espanhol. Então isso ajudou bastante a adaptação. Para você poder comunicar com o treinador é muito importante. E dentro do campo, bastante brasileiros, e dentro do campo, futebol
você acaba aprendendo a língua rápido, porque futebol você não precisa de falar muito. Então, eu Uhum. fui muito bem recebido aí, os russos me receberam muito bem. E no condomínio que nós morávamos também tinha bastante brasileiros, porque as outras equipes aí da cidade morávamos todos no mesmo condomínio. Então, isso facilitou demais, não só a minha adaptação, como da minha família também. Legal. E nesse tempo que você ficou no Spartak, qual jogo assim para você foi o mais marcante? Que torneio foi bastante, assim, que te marcou nessa passagem por aqui? Se tivesse alguns momentos que você pudesse destacar. O momento sempre marcante é quando você faz gol, né, em clássico, né? E graças a Deus eu tive, se eu não me engano, poder pesquisar, eu acho que eu tive duas oportunidades que eu fiz gols. Foi os 2 jogos contra o CSKA. Um foi no nosso estádio, um antigo Uhum. ainda, né? Que agora já tem um novo. E o outro Exato. foi no campo do Dínamo, onde eu pude fazer gols. É isso que fica sempre marcado na história do jogador e da torcida também. Exatamente. E aqui, queria que você falou do Karpin, né, que era o treinador na época, uma referência, muito tempo jogando no Celta de Vigo, da Espanha, junto com o Mostovoy, até por isso ele falava não, ainda fala espanhol. Como que era trabalhar com o Karpin? Hoje, não sei se você acompanha, ele dirige o Rostov, né, que é um time que já disputou Champions League, e está na quarta colocação do campeonato russo, o campeonato está parado aqui, e tem feito bom trabalho, sempre consegue fazer bons trabalhos. É um nome referência do futebol russo. Como que era trabalhar com o Karpin? Foi seu único treinador na época de Spartak? Sim, sim. Trabalhar com ele foi muito bom, cara. Aprendi bastante. É um cara que conversava muito com a gente e eu acho que era o primeiro trabalho dele como treinador, né? Porque ele era o diretor e depois passou a ser o treinador. E como eu te falei, por ele falar o espanhol, isso facilitava, ele brincava muito com a gente, conversava bastante com a gente, nos passavam coisas boas, porque a gente estava fora do nosso país, né? E eu tinha acabado de chegar. Então foi muito bacana que eu aprendi demais com ele. É um cara bem bacana, entende muito de futebol, jogou, né? Jogou. Opa, deu uma travadinha. Peraí, travou um pouco. Acho que vai voltar. Opa, Voltei. rapidinho. Voltou, tinha travado. Então, ele Então, jogou muito tempo, né? jogou muito tempo na Espanha, então falava a nossa língua, né? De jogador de futebol, sabia o que falar, sabia a hora e o momento de chegar, pedir, conversar com o jogador. Então isso foi bem bacana também. Aham. Você falou, né, que chegou, era bom ter um cara que falasse espanhol para ajudar. Vocês tinham um tradutor. Teve alguma coisa assim, alguma história engraçada, algum perrengue que teve Rapaz, nessa passagem por Moscou? foi assim que eu cheguei, que no meu segundo jogo eu tive uma lesão no pé, né? Eu fraturei o pé. Eu tive a lesão no pé e eu tinha que ir para a Alemanha para poder operar o pé. Sendo que foi eu e o médico russo. Ele não me entendia e eu não entendia ele. A gente ia na mímica, porque foi muito rápido, não deu tempo de levar um tradutor e tal. Então foi só nós dois. Aí chegando lá, a sorte que o médico alemão levou um português. Mas antes, até chegar lá, a gente ficava na parede, tentando, ou então desenhar. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje você pega o telefone, tem tudo. Então foi uma história bacana, porque eu estava preocupado que eu tinha que operar o pé. Logo depois do seu segundo jogo. Foi meu segundo jogo. Você quebrou ele? Fraturei o quinto metatarso. Aham. Isso foi em 2009. Aí eu tive que fazer essa cirurgia. Aí foi isso. Cheguei lá e tive que operar o pé na Alemanha. Eu e o médico russo, a gente não se entendia. E aí era tudo na mímica, não tinha jeito, né? Tava com fome, vai mão da boquinha, quero comer, barriga, e aí ia embora. Tem aquela história, né, que muitas vezes o cara quer comer ovo, quer comer alguma coisa, imita a galinha, Isso né? aí. Chegava no mercado e fazia isso aí também. Era assim. Eu estava vendo aqui, na época que você estava, eu não sei se você teve a oportunidade de jogar junto com ele, ou se ele era mais banco, mas claro, estava lá nos treinamentos, o Dilba, mas ele era muito novo na época, né?
acho que porque agora ele tem 31, naquela época tava ali 20, 21 anos. O que você lembrava do Дзюba? Porque a gente até conversou outro dia com o Clemente Rodrigues, eu não sei se você Sim. chegou a jogar com ele. Você chegou a jogar com ele? Peguei o Clemente, peguei. O Clemente falou que, pô, ele via lá o Дзюba, via um cara meio desengonçado, grandão, e até se assustou quando depois viu o Дзюba fazendo tanto sucesso na Copa do Mundo. Ele foi um nome muito importante para a Rússia. E o Дзюba é um cara, hoje em dia, é o capitão da seleção, acho que é um dos caras mais queridos e populares da seleção. O que você lembra do Дзюba daquela época? O que dá para falar dele? Então, ele é muito jovem, né? E sempre é um jogador que sempre teve muita força. Então ele usava essa força, só que, como o Clemente falou, ele era meio mole. Então ele veio com o tempo trabalhando isso aí para chegar no campo e não ficar assim. Como você pode ver que ele está fazendo sucesso por causa disso. É um jogador que tinha muita técnica, não tem, né? Que está jogando ainda. Tem muita técnica e tem muita força também, e é um jogador alto. Então ele tem todas as características para ser um grande jogador. Mas imagino que às vezes para o brasileiro é um pouco estranho, né? O brasileiro está acostumado com aquela habilidade, tudo, aí veio um grandão ali, russo, meio desengonçado. Sinceramente, dava para imaginar que seria assim, um cara que faria tão sucesso? Afinal, na Copa do Mundo, ele treinou e fez um gol, era reserva e virou titular durante a Copa. Não, a gente imaginava que ele ia fazer sucesso pelo tamanho dele, né? Pelo tamanho e pela técnica que ele tinha. Mas não tanto como está fazendo. A gente não esperava. Um jogador que a gente esperava muito, que ele não é russo, né? É o Janot. Janot Nanit. Isso. Não sei se ele está no Spartak ainda. Ele estava, acho que foi emprestado agora, ou foi para equipe. Então, era um moleque que naquela época nunca conseguiu vingar tanto. E era um moleque que naquela época fazia coisas diferentes. E não conseguiu vingar. Futebol é bacana por causa disso. Às vezes é um jogador que você tem muita expectativa e às vezes não vira. E um jogador que você não tem tanto acaba virando. Esse era um cara assim que você achava que podia virar bem. Eu achava que ia ser um fenômeno no futebol russo. Acabou nunca virando, nunca teve chance na seleção, e hoje você vê o Дзюba, capitão da seleção, garoto propaganda de tudo, fazendo um super sucesso, né? Por isso que é bom, o futebol ele dá muitas voltas, né? Ele proporciona muito essas coisas. E, bom, queria saber para você, porque tem gente que tira de um jeito bem, tem gente que tem dificuldades. Questão do frio aqui na Rússia. Claro que a gente sabe que o campeonato nos meses mais frios para, mas tem uma época que se joga com um frio considerável, muita neve. Hoje os campos são melhores, então é difícil ter tanto acúmulo de neve, mas a gente sabe que há uns 10 anos atrás era barro, era tudo. Queria saber, você pessoalmente, como que você levava a questão do frio? Se tinha algum ritual, superstição, preparação diferente? Não, preparação a gente não tinha. Preparação era normal, como se fosse outro jogo qualquer. Porém, eu não tive muita... A Rússia estava preparada para o frio. O frio você sentia mais dentro do campo, mas aí chega um momento que depende de quanto vai estar, por exemplo. Onde eu peguei mais frio jogando foi na Sibéria. Jogamos lá com menos 16. Você lembra qual time foi? Foi o Tomsk? Isso, eu não lembro o nome do time, não. Eu sei que nós jogamos lá e eu lembro que ficou eu e Alex, nós ficamos no banco. Nós nem entramos jogando porque estava muito frio. O Cap até brincou, vocês não estão acostumados a jogar no frio, não, então vocês vão entrar, se precisar, vocês entram. Então, no primeiro tempo, nós não jogamos, nós ficamos dentro do vestiário. Nem no banco nós ficamos. Então, o resto do time... Ele falou, aí ó, Tomsk, 2-2. Você pediu para ficar no banco? Vocês pediram para ficar no vestiário? Ele falou, fica no vestiário. Então, ele que falou, não, fica no vestiário, que tá muito frio, quando for pro campo, para entrar, você já vai direto. Beleza, aí ficamos no banco, entramos no intervalo, mas aí era muito frio. Menos 16, não tinha neve, mas estava frio demais. Foi onde eu peguei mais frio. Agora aí em Moscou, sempre foi muito tranquilo. O frio era um frio aceitável. Mas esse jogo aí, então, foi o jogo mais duro, assim, que você pegou? Menos Sim. 16? Menos 16, o campo era muito ruim, que era o campo sintético. Tem muitos, né? E aí me fala, mas como que é? Porque, claro, você ficou, não é claro que, obviamente, o jogador
em diversas vezes na carreira ficou na reserva, mas quando fica na reserva fica no banco, não fica no vestiário. Sim, mas nós ficamos no vestiário. E o que faz? E o que faz no vestiário? A gente ficava ouvindo no radinho, e... Não dava nem pra assistir, não tinha nem TV pra ver? Não, pô, não tinha televisão nessa época ainda dentro do vestiário, não. Aí ficava no radinho e o nosso roupeiro falava português. Que ele veio acho que o nome dele era Jora, alguma coisa assim. Na minha cabeça. Então, ele falava português, ele ficava no vestiário com a gente e falando do jogo. Esse cara ajudou a gente bastante também, por falar português, né? Às vezes precisava de uma coisa, de uma chuteira diferente, de tarraxa e tal. Você falava com ele e nos entendiam. Legal, mandar um abraço pro Amoroso, tá aqui, ó. Grande é um craque, nosso ídolo de futebol brasileiro e mundial. Ele tá na Itália. Referência. Na Alemanha fez história. Na Itália também. São Paulo também. Isso aí é referência por onde passa. Matador, Guarani. Quem não lembra, né? Amoroso no Guarani. Isso mostra que nós estamos ficando velho. Quando a gente começa a lembrar já lá dessas coisas, estamos ficando. Porque isso aí faz tempo, mas Amoroso mas a vida matador. Não tem jeito, não. Exatamente. Então, e aí ficou no vestiário, e foi a única vez que você ficou no vestiário? Foi a primeira vez, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, não. E aconteceu isso outra vez? E aqueci dentro do vestiário também. E aí você entrou no segundo? Entrei no segundo tempo. Aí não sentia o pé, não sentia nada. Lembro que nós jogamos não podia jogar de gol, nós jogamos com um negócio que tapa a orelha. Que é terrível. É terrível, nem fala. O nariz escorria sozinho. É uma loucura. Exatamente. Não, e o único que até é engraçado que os únicos que podem usar algum acessório na cabeça durante o jogo é goleiro. Então o goleiro pode jogar de touca, tanto que o goleiro joga de boné. E juiz também pode, mas jogador de campo não. Então a gente vê aqui não muito pode. Na Rússia os jogadores com aquela faixinha aqui que protege. Isso, a orelha, isso. E eu, particularmente, cara, eu preciso proteger a orelha, porque dói a orelha, é impressionante, né? Congela. Isso. Orelha, e as extremidades, nariz, né? Mão e pé. Mão e pé, né? Tanto que luva nem precisa estar tão frio, né? Às vezes -1, -2, jogadores já costumam usar luva, porque é por onde entra o frio, né? As extremidades são muito suscetíveis. E isso machuca, né? Dói, às vezes cobra lateral. E é onde pega, né? E você falou vida em Moscou para você. O que você... Claro que a gente sabe que o jogador não tem muito tempo livre aqui, né? Tá sempre treinando, ou em jogo, em viagens. Você tinha algum lugar favorito aqui em Moscou, que você gostava de passear? Como que era a sua vida em Moscou? A gente ia muito na Praça Vermelha, né, com a família, que é um ponto turístico aí em Moscou. E quando tinha folga, a gente saía para jantar e depois saía para balada. Que aí em Moscou tem muita balada bem bacana. Então, quando tinha folga, a gente fazia isso. Nós éramos bastante brasileiros, saímos em casais e deu para curtir um pouquinho a vida noturna, que é muito bonita em Moscou. Todos os brasileiros, né, falam muito, todos lembram aqui do restaurante El Gaucho, que é de carne. Você ia também bastante nesse? Era o favorito? Acho que era o ponto de encontro do brasileiro, né? E logo depois, cara, já no final, assim, no segundo ano, 2010, assim, final do ano 2010, abriu até um restaurante brasileiro. Não sei se tem ainda. Não, me falaram que tinha um que chamava Rio Rio, aí depois teve um outro. É que aqui é meio sazonal, porque também não vivem tantos brasileiros aqui, nossa comida é um pouco diferente para eles. Então, às vezes abriu, fecha... E coisa que a gente fazia era muito churrasco, né? Em casa. A gente comia muito, era uma picanha australiana, que é muito boa. Passava no mercado, comprava. Mas tinha churrasqueira ou tinha que ser aquela churrasqueirinha de armar? Como que era? Era uma churrasqueirinha mesmo, redondinha. Eu até trouxe pro Brasil ela. Era uma churrasqueira, a gente botava, a gente ficava em volta. Aí tinham nossos adversários também, que eram brasileiros, e a gente morava no mesmo condomínio, ficava todo mundo junto. Rodolfo.
pessoal do... Ah, o Rodolfo estava no Lokomotiv Tava no naquela Lokomotiv. Tinha o época. Wagner que tava lá também, o Meia. Então, Uhum. a gente tinha um grupo grande. Então, toda semana a gente inventava alguma coisa dentro do condomínio. E comida russa, gostava, não gostava? Eu gostava, o que eu comia era um doce. Era um negócio enrolado com doce, eu não sei, acho que era doce de leite dentro, cara. Eu não lembro o nome. Talvez aquela cirne que tem a panqueca também, tipo uma Não, tipo não de era panqueca. panqueca, não. Era um doce, era um negócio assim, tipo um pãozinho árabe enrolado com doce de leite dentro. Eu esqueci Ui. o nome. É que eu não sou muito do doce. E a sopa borscht, gostava ou não gostava? Eu não comia nada desse trem, comia nada. Eu era chato para comer, enjoado. Porque é isso, aqui é aquilo, o borscht ou gostam ou não gostam. Não, Sabe que a gente tem muitos que gostam, mas até o Wanderson, que está no Krasnodar hoje em dia, ele falou que ele nunca experimentou o borscht. E eu estava falando com o Maurício, que jogou muito tempo no Terek Grozny, hoje está no PAOK. Ele falou para mim que nunca tinha comido. Aí o Bracamonte, que jogava com eles, convidou um dia para casa dele e falou: não, hoje você vai comer, meu amigo aqui vai fazer para você o borscht e você vai comer. Aí depois que ele comeu, falou que nunca mais parou de comer. Então ele era fã, virou fã do borscht, come até hoje, falou que lá na Grécia comprou beterraba para mulher poder fazer. Foi uma pergunta que eu fiz para os jogadores que passaram pelo CSKA, Dudu, Daniel, que é sobre... Isso foi do lado deles, né, jogando pelo CSKA, agora pelo seu, jogando pelo Spartak. Como que você via o clássico com o CSKA? Você que teve a oportunidade de jogar Porto Benfica, Porto Sporting, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, clássicos pelo Santos. Como que você via esse clássico russo aqui, que é o jogo que todo mundo esperava? Todo mundo espera e quer ver na tabela. Então, é um clássico. O clássico é bem bacana. Como você falou, Porto e Benfica é uma rivalidade muito grande que tem na Rússia. Os torcedores vão para os estádios, ficam lá de fora, lotam o estádio. Então, é um jogo que você não pode perder. Você pode perder o campeonato, mas o clássico você tem que ganhar. Então, a gente entrava sempre com essa mentalidade. E graças a Deus a gente conseguiu ganhar alguns jogos. Infelizmente não conquistamos títulos aí, mas graças a Deus eu pude fazer 2 belas temporadas. Era o time que mais dava gosto, assim, e o mais difícil, talvez, naquela época de jogar, porque o CSKA estava numa época muito boa, né? E tinha muito brasileiro também, né? Tinha o Wagner Love e tal. Daniel, Jô, Dudu, né? Então, é um jogo atípico, é um jogo que todo mundo, não só o torcedor, né? O presidente chegava dentro do vestiário falando que é um jogo que não podia perder. Como é que no Brasil também. Vamos jogar com o Flamengo e Vasco. E era bicho maior, porque a gente sabe que aqui o Daniel até falou que ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro de bicho aqui. Esse clássico com o CSKA era dobrado. Era dobrado e pagava no vestiário. Já, né? Saía já com a malinha de dinheiro, né? Depois que você saiu da Rússia, você teve alguma oportunidade de voltar ao país? Você esteve aqui? Não. Teve vontade de vir na Copa do Mundo? Eu tive vontade, só que eu estava jogando, o campeonato parou, mas eu não tive tanto tempo para poder ir. Mas eu tenho vontade, sim, de um dia poder voltar aí. Claro, eu imagino que você vê por fotos, tudo, porque você não teve a oportunidade de jogar no estádio novo do Spartak. O Spartak não tinha, para quem não sabe, o Spartak não tinha um estádio próprio. Eu jogava muitos jogos no Luzhniki ou no estádio do Dinamo também. Eram os 2 estádios. E é um estádio fantástico, sede da Copa das Confederações, recebeu 5 jogos da Copa do Mundo. Você tem, então, um dia assim, vontade de vir, conhecer o estádio? Eu tenho sim, tenho vontade de levar meu filho. Quando eu estava aí, meu filho era muito pequeno e minha esposa estava grávida, meu filho tinha apenas 2 anos. 3 anos, mas eu tenho vontade de um dia poder voltar e poder ir no estádio ver um jogo. E com o pessoal que ainda está aqui na Rússia, do Spartak, você tem contato com alguém? Não. Alguém da sua época você não teve contato? Só com o Ari. Mas o Ari não está mais no Spartak. Ele tá no o Ari está no Krasnodar. O Rodolfo não jogou no Spartak, é um amigo que eu tenho também no futebol. O Rodolfo eu falo bastante. Rodolfo tá trabalhando lá no Armat agora, Armat Grozny, onde está o Felipe Viseu. Isso. O Viseu acabou de chegar lá, né? Então,
sempre tem muitos brasileiros, né? O brasileiro acho que é muito, acho que não só na Rússia, mas em vários lugares, mas aqui na Rússia eles têm sempre um carinho muito especial, tanto que você pega a planilha, né? Sempre, Sim, ano atrás ano, o maior número de estrangeiros que tem é sempre sempre brasileiro, brasileiro. mesmo muito brasileiro jogando aqui. Bom, você jogou em lugar também em Portugal, só Bastante. tem brasileiro, lotado de brasileiro, né, Y? Então, É porque assim, acaba sendo também um mercado mais barato, né? Porque são jogadores, você encontra jogadores de muita qualidade, que você também não precisa investir muito. O investimento não é tão alto. uhum. Entendeu? Por isso que você acaba encontrando bastante brasileiro. Hoje até o rublo ele não tá, ele está desvalorizado perto do euro, perto do dólar, depois da crise da Crimeia, agora do coronavírus. Mas na época que você jogava, o rublo era uma moeda valorizada e os times russos tinham um forte poder de investimento. Tanto que você vê depois o Zenit montou um tipaço com Witzel, Hulk, Dani. Teve até um Sim. time que surgiu e depois deixou de existir, o FC Moscou, veio com muito dinheiro, o Rubin Kazan também. Era isso mesmo? Quando te fizeram a proposta, assim, era bastante dinheiro? Deu pra fazer um pé de meia bom jogando aqui? Sim, deu sim. E a gente acabou de fazer o contrato, era em euro até. A gente não fazia contrato em rublo. Mas deu sim. Foi uma proposta bem boa. Exato, os contratos são feitos São em feitos em euro, outra moeda, assim. mas eu digo assim, quando o rublo está valorizado, porque o orçamento do clube é em rublo, né? É Então, quando maior, sim. o rublo está valorizado, eles conseguem oferecer maior. Então, acho que era bem. Em efeitos de comparação, sem ser valor absoluto, era bem superior ao que se pagava em Portugal na época? Sim, sim. Era É coisa o bem quê? superior. 50% mais? Por aí. Por aí para Então, com mais. o Brasil, então, com o Brasil nem se comparava, então. Era o dobro, o Não, triplo assim, não, sim. Nem imaginava. do que você ganhava, né? Ainda mais. Aí aqui tinha muito isso do bicho, também os bichos. Sim, os bichos são bons. Você põe... Os bichos aí você acaba botando no contrato, né? Você acaba fazendo um Aham, contrato, aí ele já tem essa mania de você botar o bicho no contrato para você não ter problema na frente. aham. Então foi uma época muito boa. E hoje, assim, você continua tendo oportunidade, se acompanha o Spartak, torcedores te escrevem, você vê alguma coisa em Então, redes sociais. sim, tem muitos torcedores ainda que me escrevem. Eu viajei agora ano passado para a República Dominicana e tinha bastante russos e acaba conversando sobre futebol. Alguns lembraram, outros não. E quando eu posso, eu acompanho sim. Tenho um Uhum. carinho grande pelo clube. Claro, o jogador tem sempre tradutor, não foi tanto tempo que você passou aqui, foram 2 anos, mas você teve a oportunidade de aprender alguma coisinha de russo, você fala, você chegou Ah, a. muito, muito pouco. Aham. Bem pouco. Precisa de tempo, né? Você vê, o Rodolfo está mais tempo aqui, já Não, mais de 10 anos. Mas Rodolfo jogou, antes de ir para ele, jogou muitos anos na Ucrânia. Exato, também Aí ajudou. ele, sim. Aí Aham, quando eu cheguei na Rússia em 2009, ele já falava muito bem o russo, o Rodolfo. claro. Tem o Guilherme do O Lokomotiv, também Guilherme, que é o isso, o goleiro Guilherme, da seleção. sim. Guilherme e o Ari, né? E o Mário Fernandes também, né? Então hoje É o tem Mário Fernandes quatro. agora, isso. São 4 brasileiros com passaporte russo. O Ari, o Guilherme, o Mário e Mário, o Joãozinho. Não sei se você. O Joãozinho não, joga no Dinamo, jogou no Krasnodar. Ele era da não, Portuguesa. Faz tempo já que sim. está aqui na Rússia também. Faz uns 8, 9 anos. Hoje joga no Dinamo de Moscou, né? Então. E torcedores assim do Spartak, como que era na época que você jogava a relação com a torcida? Até outro dia o Daniel falou que a torcida do CSKA, né, apoiava muito, mas não importava se você ganhasse ou perdia um clássico, você saía na rua, ninguém ia querer te bater, ninguém Não, ia te sim. xingar, ninguém ia fazer nada, né? Acho que e imagino que a do Spartak também, né? E a torcida do Spartak é a maior do país, é o maior clube do país, digamos que é o Flamengo, vai, é o Flamengo da Rússia, se a Isso gente aí. puder comparar, Mas é isso que é aí. o time que tem torcida em todos os cantos do país, né? Então, como que era essa relação com a torcida? Como que, mesmo não sem saber idioma, como que você sentia essa relação dos jogadores com a torcida, da cobrança? Como que era para você? Não, dentro do estádio a cobrança sempre existia, mas era uma torcida que sempre apoiava e também quando saía na rua também a torcida que vinha e pedia para tirar foto, não ficava te cobrando. Porém,
quando tinha que cobrar, eles iam lá no nosso CT, sentar, fazer reunião, porque são torcedores já há bastante tempo e são fanáticos como somos nós brasileiros, né? As pessoas não acreditam, mas aí também é. Então, em vez de quando não estava as coisas correndo bem, eles iam lá cobrar da gente lá no nosso CT. Aconteceu assim de ter alguma reunião? Porque a gente sabe que às vezes, a gente sabe que no Brasil, quando abre para a torcida organizada, às vezes abre, a reunião é normal, mas aí chega a torcida organizada atacando rojão, gritando. Aqui eu não sei caso de chegar tirando rojão no jogador. Não, isso aí nunca teve. Mas ali era uma cobrança mais forte, assim, eles precisam ganhar. Como que era? Mas é engraçado, porque a gente não entendia, a gente não sabia se o torcedor estava cobrando daquele jeito ou o tradutor estava mentindo pra gente. Porque você não sabe, ele estava falando, você não consegue entender tudo, você até acaba entendendo alguma coisa, mas não tudo. Então eles falavam algumas coisas, a gente sabia que eles estavam chateados, mas a gente não sabia o que eles estavam falando. Então o tradutor passava pra gente. Aí a gente ficava dessa dúvida. Você não sabia se o tradutor estava traduzindo ao pé da letra mesmo o que eles estavam falando, ou ele queria mesmo intimidar a gente, entendeu? Mas era um tom de cobrança forte, então. Sim, é um tom de cobrança forte. Porque o Spartak o time foi sempre acostumado a ganhar, sempre tá no topo. Eu até digo, eu não sei se você sente assim, quando você estava lá, o Spartak ali, eles têm um pouco meio de filosofia até brasileira, tanto que é um time que troca, ultimamente tem trocado muito de treinador, troca muito de jogador, e no Brasil a gente vê muito disso, trocar treinador, trocar jogador. Não sei se na sua época era assim, se bem que você ficou 2 anos, foi só o Carping. Então, era um período... Opa, travou de novo. Travou. Tá me vendo aí? Opa. Fala aí, tá me ouvindo? Opa, voltou. Então, como que era isso? Então, na minha época, assim, a cobrança sempre foi muito grande. Do dono do time, e da diretoria e da torcida. Tanto que lá, só que lá nos anos que eu fiquei lá, os 2 anos, não trocou. Sempre foi o Vale do Carpio. Então foi um período de estabilidade, né? Isso. Eu tava vendo queria que você falasse um pouquinho daquela campanha da Liga dos Campeões. Eu tava levantando ela hoje. Era um grupo, vocês, Olympique de Marselha, Chelsea e Zelina da Eslováquia ou da Eslovênia? Isso, da Eslováquia. Eslováquia e Eslovênia, isso aí. E vocês começaram bem, vocês começaram ganhando do Olympique de Marselha lá na França. Isso. E aí depois, se eu não me engano, essa foi a Champions League 2009, 2010. 2009, 2010, isso aí. Ou foi 2009, 2011? Peraí, deixa eu ver aqui, vou ver. Não, 2011. Não jogou, era CSKA, e vou pegar aqui até a campanha, aí a gente fala rapidinho, porque vocês começaram bem, vocês começaram ganhando do Olympique de Marselha lá na França. 1-0. E aí depois vocês vão pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Opa, depois era a gente, o Olympique, o Zelina e o Chelsea. O Chelsea era o favorito desse grupo parado. Era aquele time de timaço do Chelsea. Né? Foi engraçado. A gente até brincava se a gente tivesse em outra chave, a gente ia classificado, porque se eu não me engano, nós fizemos 9 pontos. 9 pontos. Então, tô aqui com o grupo. Então vamos lá. Vocês começam ganhando do Olympique de Marselha na França de 1-0. Isso. Então, assim, começa super bem. Um adversário difícil, jogar lá no Velodrome é sempre difícil. Vocês ganham essa partida. Peraí, deixa eu pegar aqui, a gente já vai passar os resultados. Aí voltamos em casa, jogamos contra esse time da Eslovênia. Vocês jogaram com... vou pegar aqui, grupo E, grupo F. Eita, tá difícil achar aqui o grupo de vocês. Aí ganhamos. Aqui, exatamente, Zelina. Vocês ganharam, vocês ganham do Marselha, aí depois vocês pegam o Zelina e ganham de 3-0. 3-0 em casa. Você faz gol. E você faz gol. Dois do Ari e um seu. Isso. Nos 2 jogos contra esse time eu fiz gol. Jogo em casa e jogo fora. Perdão, é da Eslováquia. Esse time é da Eslováquia. Isso. Aí nós saímos para jogar contra o Chelsea. É duro, que são as duas. Perdemos lá, se não me engano, 4-1. 4-1. Aí voltamos para jogar em casa contra
o Chelsea novamente. Perdemos também. Exatamente. O Perdem jogo mais importante pra gente era contra o Olympique em casa. Se a gente Vocês perdem empata 3-0. Ah, vocês se a perderam gente- do Chelsea em casa e perderam 4-1 lá. E aí vocês vêm para jogar em casa contra o Olympique, é isso aí. Então, jogamos 2 jogos seguidos contra o Chelsea e viemos jogar em casa contra o Olympique. Esse jogo era primordial. Se a gente empata esse jogo, a gente só precisava ganhar o último jogo como nós ganhamos. Aí nós Só que perdemos, saímos para jogar 3-0. Saímos para jogar fora, nós ganhamos lá, se eu não me engano, de 2-1 de virada. E você fez gol também. Fiz gol também. Você e o Alex. Ou Isso, seja, aí nessa depois, conta, aí nós fomos para jogar Copa da UEFA. Ou Europa Copa League. do UEFA. Né? Europa League, acho que já era. Pegamos o PSV lá, se eu não me engano, nós ganhamos lá também. Ou empatamos, alguma coisa assim. Você fez 2 gols nessa Champions, então. Uma Champions boa. 9 pontos é bastante, um grupo difícil. Só que essa derrota contra o Olympique de Marseille em casa foi fatal, né? Essa derrota que foi fatal. A gente precisava só empatar. Se a gente empata esse jogo... Não. Exato. Vocês eliminavam eles já. Se a gente empata esse jogo, a gente estava praticamente classificado. E aí, Era só ganhar o último jogo. E aí, na última rodada, o Olympique ganha do Chelsea ainda em casa com gol do Brandão. E aí, acabou para vocês. Aí vocês ficam sem... Aí vocês vão para a Europa League. Aí cai a Europa League e vocês vão jogar... Ué, peraí. Cadê? Ah, calma aí. Cadê a gente jogou contra o PSV, nós passamos contra o PSV. 2010, 2011, né? Isso. Nós passamos. Eu não lembro se nós empatamos lá ou ganhamos. Agora que eu não... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô tentando achar aqui. Ah, Spartak. Ah, Round of 32. Vocês ganharam do... Primeiro vocês ganham do Basel. Vocês eliminam o Basel da Suíça. Isso. Depois nós eliminamos o PSV, se eu não me engano, não foi? O Basel eu não joguei o primeiro jogo que eu estava suspenso. Não, depois vocês eliminaram o Ajax. Isso. 4-0 no agregado. Isso. 4-0 no agregado. Aí vocês foram jogar com o Porto. Não foi PSV, não, Porto. E aí vocês perderam 10-3 no agregado. Aí foi dose. Isso. Primeiro jogo foi lá nós perdemos. No primeiro 5-1, jogo lá. Foi 5-2. Isso aí. Pô, mas foi uma campanha muito boa, né? Chegar numa quarta de final de uma Copa da UEFA. E o primeiro jogo contra o Porto, o resultado não diz que foi o jogo, cara. Antes de a gente tomar os gols, nós tivemos muitas chances de fazer gols e não fizemos. Aí o Porto foi lá, abriu bastante. Exato. 5-1. Gols, 3 do Falcão. E é tudo no segundo. Ó, teve um gol dos 37. E aos... Então, foi o 37, 65 e 70 teve um gol contra do Kambarov, aí o 71 ele fez, e aí depois o Falcão fez mais 2. Aí tomar 5-1 fora para recuperar em casa é muito difícil, né? É muito difícil. O Hulk estava nesse time do Porto. Estava. E o Porto, onde você tinha jogado, foi especial esse jogo, assim, jogar contra o Porto, seu primeiro clube da Europa? Foi, cara. Voltar lá, como foi? Foi especial porque... Também eu tinha um carinho, o pessoal tinha um carinho muito grande por mim. E eu levei minha família inteira para ver o jogo. Lá em Portugal? Isso. Foi bem bacana. E a torcida te recebeu bem lá do Porto? Porque você passou muito bem, tempo muito bem, muito bem. Não só a torcida, como a diretoria, todo mundo tinha um carinho muito grande por todos lá. Eu fiquei lá 2 anos e meio. Infelizmente não rolou a lei do ex, né? Sempre tem a lei do ex. Mas o pior é que a gente fez um grande jogo, cara. Nós tivemos bastante chances de fazer os gols no primeiro tempo. Gols claros. Não fizemos. Aí você sabe como é que é futebol, né? Claro, quem não faz, toma. Quem não faz acaba levando. Então, futebol é assim. E foi sobre, acho que foi essa temporada 2010, 2011 que já era... Porque o primeiro ano de adaptação é complicado. Esse já era seu segundo ano aqui. E aí foi uma temporada muito boa, né? Em 2009, eu cheguei no meio do ano e, infelizmente, joguei pouco por causa da minha lesão. Eu fui jogar mais no final. Entendeu? Depois, no final, eu joguei, se não me engano, 3 ou 4 jogos. Só, em 2009. Em 2009 eu não joguei muito. Em 2010 é onde foi que eu joguei mais. Uhum. E aí, tanto que você fez 2 gols numa Champions que o Spartak foi bem, uma temporada que o time foi bem. Ou seja, apesar de você não ter conseguido ganhar nenhum título aqui, infelizmente,
Mas foi uma passagem muito boa, né? Que aí depois você pega e depois você volta pro Santos, né? Isso. Pelo Santos você é campeão brasileiro, né? Não, pelo Santos eu fui campeão paulista. Ah, perdão, paulista. Pelo Flamengo Isso, você e foi. nós fomos e fui jogar o Mundial também, O Mundial com o Santos, que nós com o Santos, perdemos lá com acabamos perdendo para o Barcelona. Barcelona. Isso. Exatamente. Mas assim, foi uma passagem, então, você guarda com carinho essa passagem aqui pelo Spartak, assim? Foi um bom momento Claro, da sua cara, carreira, cara. porque eu fui muito feliz aí, cara. Minha família foi feliz, o clube bem bacana, a torcida tinha um carinho por mim e eu gostei muito. Eu achei que ia para Moscou que não iria gostar. Eu falei, será que muito frio? Pode ter isso e aquilo. E eu fui totalmente o que eu tava imaginando, entendeu? Então foi Eu, muito ta- bacana a minha passagem. eu tava até falando com o Jorge Machado outro dia que a gente estava conversando sobre o Mário Fernandes, né? Que o Mário Fernandes tinha, às vezes, aqueles problemas de desaparecer, tudo. E ele falou para mim, pô, achava que o Mário não ia durar 2 meses na Rússia. Foi o que ele E falou. eu E você achei viu que o igual cara também que não iria. E hoje o cara é ídolo aqui, passaporte russo, incontestável. É. Você também você achou que você não ia durar muito aqui na Rússia? Eu achei que não ia durar muito. Eu tinha conversado até com minha esposa na época que ela estava grávida da minha filha. Eu falei, amor, foi o seguinte, eu vou sozinho. E se for ruim, eu vou ter que ficar lá porque eu tenho contrato, você fica no Brasil. Beleza. Combinamos assim e tal, pá. Só que ela foi, se apaixonou também pela cidade, por tudo lá, e graças a Deus tinha bastante brasileiro também. Minha esposa conseguiu se adaptar. Então, acho que a família se adaptando, você acaba se adaptando também mais fácil, né? Porque não adianta nada você tá bem dentro do campo e sua família fora de campo tá com um clima ruim. Você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Você assinou 2 anos de contrato? Aí eu tinha feito 4 anos. E o 3 que, ou que te 4. motivou? E o que te motivou a sair? Então, eu tinha eu ia continuar na Rússia, eu tinha uma proposta do Rubin Kazan. Só que eu tive uma lesão no pé, que eu fraturei o pé, e já estava negociando para ir para o Rubin. Só que no jogo contra a gente ia jogar Spartak e Rubin, eu acabei machucando meu pé. De novo. Aí ficou um clima ruim, achando que eu não queria jogar e tal, e não foi isso. Realmente eu tive uma lesão no pé, outra lesão no pé, e ficou esse clima ruim. Acabou que eles não quiseram vender pro Rubim. Porque eles Acabou acharam que estava surgindo fazendo. Eles acharam que estava fazendo corpo mole para não jogar contra o Rubinho. isso. E acabou surgindo essa proposta do Santos. O Santos tinha um time maravilhoso, ia disputar o Mundial. Aí eu falei, é o momento certo de voltar. Aí você rescindiu. Você Aí rescindiu. rescindi com o Spartak e voltei pro Santos. E, é até isso. O Daniel Carvalho falou que quando surgiu a proposta do Atlético Mineiro para ele sair do CSKA, ele falou que ele perdeu $500 mil. Só de rescisão, ele falou, ele perdeu. Ele falou, eu queria voltar, mas eu perdi muito dinheiro, $500 mil. Você perdeu muito dinheiro nessa rescisão também? Eu não perdi muito. Não, eu não perdi muito dinheiro, porque assim, eu tinha um contrato ainda pela frente, mais 2 anos. Porém, o que eu iria ganhar também aqui no Brasil não era muito menos que ganhava lá. O Daniel Carvalho já estava muito tempo no CSKA. Então, Muito, ele né? foi com o tempo, o salário dele foi aumentando, porque eles foram campeões da UEFA pelo Exato. CSKA, em cima do Campeão Sport. Não russo. foi isso? Foi isso aí, 3-1, final contra o Sport, lá em Então, Portugal. então, ele deve ter perdido muito dinheiro. Eu não, se perdi, bota aí 100 mil euros, foi muito. Não chegou a ser um. É muito dinheiro, porém não é. Claro, mas é claro, falando de 100 mil euros assim de uma vez, é bastante, mas se você pensa o que você tinha de contrato, o que você fez com o Santos, Sim. compensava. Bom, então assim, dá para dizer que te surpreendeu a Rússia num todo e assim, só passagem quando você veio com uma expectativa baixíssima e saiu daqui totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito e não querendo sair, né? Porque eu queria permanecer. Só que houve esse problema, acabei tendo que sair do Spartak. Legal. E, bom, em breve vai poder voltar aqui para conhecer, né? O pessoal aqui está escrevendo, ó, Espero que sim. Encerra a carreira no Mengão. Cara, só para a gente terminar, queria te perguntar, no Brasil, qual time que você tem mais carinho? Assim, Flamengo mesmo? Eu joguei a minha vida toda no Flamengo, né? A maior parte da minha vida. Mas cada clube que eu passei, eu tenho um carinho grande, cara. Eu sempre
acabo criando vínculos, crio amigos. Então, eu tenho um carinho por todo o clube que eu passei. Legal. Bom, Y, cara, foi muito legal. A gente conseguiu passar por histórias muito legais aqui sua da Rússia. Deu pra gente umas curiosidades legais, né? Saber histórias que, de repente, às vezes acabaram perdidas aí no tempo, porque a Rússia é distante do Brasil, então muitas vezes as histórias não chegam. A gente sabe, né? Então, foi bem legal, cara. Queria te agradecer por participar dessa live. Foi muito legal esse papo aí para recordar sua passagem pela Rússia, viu? Muito obrigado pela atenção. Te desejo boa sorte. Se cuide aí durante essa quarentena do coronavírus. E vier para Moscou, me dá um toque, a gente se encontra, sai para comer um negócio, sai para passear e troca mais ideia de futebol. Vai ser bem-vindo aqui. Fechado. Eu que agradeço o convite, é bacana sempre poder relembrar bons momentos, né? Coisas boas que a gente fez na partida, no futebol. É bacana. Claro. Pode deixar, quando eu for aí, eu vou te passar uma mensagem e vou te encontrar para a gente não comer uma sopa, vamos comer uma carne. Vamos comer uma carne. Não, o legal é que eu falo, né? Eu procuro nem tocar muito em assunto de times brasileiros quando a gente está nessa live, porque times brasileiros, aí você tem entrevistas no Brasil, tocam muito nesse assunto. Eu quero trazer um pouco para uma realidade diferente, que as pessoas não conhecem, né? E quem está aqui tem uma visão de como é as coisas, entende como foi, né? Então é isso, cara. Não, tranquilo. Obrigadão aí. Cara, eu não sei se na época que você estava aqui, os torcedores faziam o símbolo do Spartak, falavam de você fazer assim? Sim, sim. Então manda aí que os torcedores do Spartak vão ficar felizes, ó. Calma aí, deixa eu segurar o telefone aqui, que senão vai ficar difícil. Calma aí. Vai. Você tá com o celular. Aí, ó. Aí, os torcedores do Spartak, essa. Falou, Ibson. Valeu, meu amigo. Obrigado. Qualquer coisa, só chamar, hein? Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, amanhã, nessa live aqui, teremos Marco Senna. Não tem a ver com a Rússia, mas ele jogou algumas vezes aqui na Rússia, amistosos, torneios, outros torneios. Então, eu convido vocês amanhã a assistirem aí a live com o Marco Senna, tá bom? Vai ser bem bacana. Vamos falar a partir das 2h30 da tarde, horário de Brasília. Valeu, pessoal. Abração.